Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Eu sou o professor Rigueto e nós estamos construindo ao longo dessas aulas, essa jornada de processo penal, o maior rito do processo penal brasileiro, que é o rito comum ordinário. A partir desse momento nós vamos falar um pouquinho sobre a audiência de instrução e julgamento. Uma vez apresentada a resposta à acusação, o magistrado não acatou nenhuma daquelas 4 hipóteses de absolvição sumária e designou a audiência de instrução e julgamento. Pois bem, como vai funcionar e o que eu preciso que vocês tomem nota de plano? Código de Processo Penal na mão, abram por gentileza no artigo 399. E aqui eu vou ler para vocês o 399 e quero mostrar para vocês um equívoco redacional por parte do nosso legislador. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, do defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Anota aí no parágrafo 2º, princípio da identidade física do juiz. Esse é o nome do princípio que rege o parágrafo 2º do 399. O juiz que presidir a instrução será o juiz que sentenciará o processo. Princípio da identidade física do juiz. Mas anota aí que tem algumas exceções. Professor, sempre o juiz que colher as provas vai ser o juiz que vai sentenciar? Temos exceções. Anota lá quais são as exceções, tá? Promoção ou remoção, tá? Ele foi promovido para outra, para desembargador ou para juiz titular, foi removido daquela vara, daquela comarca, tá? São as promoções e as remoções, passa-se obviamente ao substituto legal, tá? E segunda hipótese, férias, estando o acusado preso. Uma vez que eu pegue férias ou juiz, eu instruí o processo, porém eu não sentenciei, peguei férias. O réu está solto, espere eu voltar. O réu está preso, outro juiz substituto irá julgar. Se não, fere o princípio da identidade física do juiz. Fechou? Volta para o caput porque tem uma loucura ali. Recebida a denúncia ou queixa. Pessoal, qual é o despacho? Recebida a denúncia ou queixa é o início da ação penal, lembra? Qual é o próximo passo? Recebida a denúncia ou queixa, o juiz mandará citar o acusado para a resposta à acusação. Aqui está dizendo que recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução. Está errado. Está errado. É óbvio que ele não vai designar audiência de instrução. Ele precisa primeiro citar o acusado para apresentar a resposta sob pena de suprimir a resposta à acusação e causar cessamento de defesa. Então não tem lógica. A ideia desse 399 era ser o caput, era ser um parágrafo do 400, quem sabe. Após o juiz citar, oferecer a resposta à acusação, recebida a resposta à acusação, não sendo o caso de absolvição sumária, o juiz designaria dia e hora para audiência, intimando todas as pessoas. Aí vem o artigo 400 com uma redação diferente, que acaba, na verdade, corrigindo o 399. Olha só o que ele diz e presta atenção nos prazos em algumas pegadinhas que eu vou dizer para vocês. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias. Grifo 60 dias e anota aí que conta-se do momento em que o juiz recebe a resposta à acusação em seu gabinete. Meu cliente teve a denúncia recebida, foi citado, eu apresentei a resposta à acusação, chegou a RA na mão do juiz, 60 dias ele tem para realizar o ato de audiência de instrução e julgamento, onde proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, tá? A inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, já vou explicar, ressalvar o disposto no artigo 222 desse Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Parágrafo 1º, depois eu leio inteiro ali, as provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Anota aí no parágrafo único, o ato é uno, mas pode ser dividido. Anota para não esquecer. Parágrafo 2º, os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Se eu quiser ouvir um perito, que nós acabamos de ver que na audiência é possível, eu tenho que apresentar quesitos antecipadamente para ele. Eu não posso chegar lá e entupi-lo de pergunta. Eu tenho que fazer as perguntas antecipadamente, tá? Ainda, já vou ler o artigo 400 de novo. 401. Né? Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Princípio da igualdade, da paridade de armas e, consequentemente, está sendo aplicado aqui a figura do rito ordinário. Neste número não se compreendem as que não prestam compromisso e as referidas. Lembre-se que testemunha referida ou testemunha do juízo é aquela em que eu estou ouvindo o soldado Pereira que foi arrolado pelo promotor. E o soldado Pereira diz, a guarnição deslocou-se até o local e, na verdade, chegamos lá, já estava o soldado Santos lá. E o soldado Santos não foi indicado. E ele chegou primeiro. Ele viu tudo e não vi nada. Eu acabei de me referir ao soldado Santos. O juiz pode ouvir o soldado Santos e não está incluída entre as 8. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvar o disposto no artigo 209 deste Código. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui que é importantíssimo e é assim, ó, é um artigo que desenvolve toda a audiência de instrução e julgamento, tá? E aí eu quero que vocês tomem nota porque é muito importante tudo isso que eu vou falar para vocês agora. Vamos fazer por partes, tá? Então olha só, na audiência de instrução e julgamento, certo? Que será realizada no prazo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, as inquirições das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Vocês perceberam que o legislador separou? Ele diz assim, ó, na AIJ, na audiência de instrução e julgamento, na AIJ, eu vou ouvir o ofendido. Depois, eu ouço as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Surgiu uma divergência na doutrina. Uma corrente doutrinária diz que não é mais necessário o Ministério Público arrolar a vítima na denúncia, porque na audiência de instrução e julgamento, que será realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a oitiva do ofendido. A outra corrente diz que não. Diz que como o Ministério Público é parte no processo e é um sujeito processual, deverá ele sim indicar as pessoas que ele pretende ouvir. E que se ele não arrolar a testemunha, a vítima, como uma testemunha ainda que não compromissada, o juiz não é obrigado a ouvir essa pessoa caso apareça nos autos. Olha que loucura! Na prática, tá, a orientação que se dá é que o promotor sempre indique o nome da vítima, para evitar um problema, tá? Porque eu já vi juízes dizer, não vou ouvir a vítima porque ela não está arrolada tempestivamente no rol de testemunhas da denúncia, tá? Então, proceder-se-á a oitiva, né, a tomada de declarações do ofendido, primeiro é a vítima, depois as testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta ordem. Vou lançar uma pergunta aqui, certo? Depois eu explico. Pode haver inversão da ordem? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Agora eu vou explicar um detalhe para vocês. Como que são feitas as perguntas na audiência de instrução? Antigamente se usava o sistema presidencialista, aonde eu perguntava para o juiz que perguntava para a testemunha respondia para o juiz. Então era o sistema presidencialista, sempre usando, a do processo civil era assim até agora há pouco tempo. Com a reforma do Código de Processo Penal, passou-se do sistema presidencialista para o sistema chamado cross-examination. O processo civil recentemente alterado adotou o sistema do cross-examination, que significa dizer o quê? Passo a palavra à parte, eu faço as perguntas diretamente para as testemunhas. E aí funciona na seguinte ordem. Ofendido e testemunhas de acusação, primeiro quem pergunta é o Ministério Público, depois é o advogado, o assistente, depois o advogado, por último o juiz. Nas testemunhas de defesa, primeiro é o advogado, depois o Ministério Público, depois o assistente e por último o juiz. Como o juiz está no topo da pirâmide, ele não tem tanto, ele não tem parte ali, ele está ali ouvindo as provas, ele é o último a dar a pitaco nos questionamentos, através do sistema chamado cross-examination. Aí eu perguntei para vocês se podia haver inversão nesta ordem. E a resposta é simples, tá? Ali diz assim, né?
deverão ser tomadas as declarações do ofendido, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222. Tá? Quer dizer, nós temos uma exceção já, que seria o 222. O 222 diz o seguinte: a testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para este fim carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. Então, carta precatória. A expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Olha que importante. Fim do prazo marcado poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será juntada nos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no caput desse artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de som e imagem em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Carta precatória fora da cidade, carta rogatória fora do país. Então, por óbvio, já vou voltar a falar do 222, que se numa audiência de instrução e julgamento, que é um ato uno, pode até ser dividido, eu vou ouvir a vítima. Depois as testemunhas de acusação e testemunhas de defesa nesta ordem, é porque é para ser vítima, acusação e defesa nesta ordem. Ah, professor, mas tem uma ressalva. Sim, se eu preciso expedir uma carta precatória para ouvir um policial militar, testemunha de acusação, e a audiência de instrução e julgamento está marcada para amanhã, porém, o policial militar que vai ser ouvido por precatória lá no Oeste ainda não tem a data designada. Essa audiência amanhã pode acontecer? Pode, porque a expedição da carta precatória com prazo razoável para a comarca do Oeste não suspenderá o andamento da instrução. Então amanhã, olha como é que vai ficar finalizada a instrução. Vítima, acusação, defesa e posteriormente acusação. Porque o policial militar a ser ouvido no Oeste vai ser ouvido depois. Compreenderam? Então há essa possibilidade, né? Essa é uma possibilidade prevista no artigo 400. Mas agora eu refaço a pergunta e vou voltar para o 222. Tirando essa hipótese, eu quero saber se é possível inverter a ordem das testemunhas. Enquanto vocês pensam, eu vou voltar para o artigo 222, porque lá nós temos duas súmulas importantíssimas que vão cair nas provas de concurso. Uma súmula é a súmula 273 do STJ, 273 do STJ, e a outra é a 155 do STF, tá? Vou puxar aqui já para a gente poder só deixar claras as duas súmulas, 155 do STF e 273 do STJ. Toma nota disso. Vou começar pela 155 do STF, tá? É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição da carta precatória para inquirição de testemunha. Nulidade é a matéria final, né, do nosso processo penal, é a última matéria do nosso processo. Então eu vou dar uma dica para vocês aqui, anota assim ali, tá? Quando eu falo nulidade relativa, significa que a parte que se sentir prejudicada tem que comprovar o prejuízo sofrido no primeiro momento oportuno que ela tiver. Repito, nulidade relativa significa dizer que a parte que se sentir prejudicada tem que comprovar o seu prejuízo, o prejuízo sofrido, no primeiro momento oportuno que ela tiver. Então eu digo para vocês que é nulidade relativa no processo criminal a falta da intimação da expedição da carta precatória. Mandaram a carta precatória para o Oeste para ouvir o policial militar e esqueceram de me intimar. Esqueceram. E eu não sabia, o ato acabou acontecendo lá. É nulidade relativa. Se eu me sentir prejudicado, eu teria que provar qual foi o prejuízo que eu sofri no primeiro momento oportuno que eu tiver, que serão as alegações finais. Perfeito? Vou mais adiante. 273 do STJ. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Se você me expedir a precatória e me intimar da expedição da carta precatória,
O juízo de precado não é obrigado a me intimar da audiência que vai acontecer lá. Professor, mas então como é que eu vou saber? Tu vai ter que ficar pesquisando no sistema todo dia, até que a precatória chegue lá, distribua-se lá, ganhe um número na comarca deprecada, e aí você cadastra no teu push, por exemplo, e começa a receber as movimentações, porque não são obrigados a te intimar da audiência. Você tem que cuidar. Hoje, com a tecnologia, está ficando muito mais fácil. Hoje as audiências estão acontecendo, como diz ali o próprio 222, simultaneamente, né, em simultaneidade. A audiência de instrução está marcada hoje, o policial de Chapecó vai nos ouvir por via link, né, do Poder Judiciário ao vivo aqui da região que nós estamos. Tá? Então tem esse detalhe que é importante. Voltando à pergunta, tá? Para fechar a primeira parte da audiência de instrução e julgamento, tá? Aonde vai até as testemunhas em si. É possível inverter a ordem das testemunhas? Além da expedição da carta precatória? A resposta é sim, vírgula, desde que a defesa concorde. Porque como vou inverter ouvindo policiais na frente, depois das testemunhas de defesa, eu tenho que concordar. Uma vez que eu concorde, fica consignado em ata e encerrado o assunto, não se fala mais nisso. Vai ficar vítima, acusação, defesa, acusação, eu concordei. Se eu não concordar com a inversão da ordem, trava a audiência de instrução. Trava. Designa-se nova data e aí então ouve-se novamente a testemunha de acusação faltante e aí sim as testemunhas de defesa. E vou mais além. Professor, e se o juiz insistir na inversão, peça para consignar em ata. Ele pode insistir na inversão, realizar a inversão da ordem, certo? Você pede para consignar em ata e você vai ter que demonstrar o prejuízo posterior. Sabe por quê? Porque também é considerada uma nulidade relativa essa inversão da ordem. Se as testemunhas forem só abonatórias, não houve prejuízo algum. Agora, se era uma testemunha presencial, que não vai mais poder rebater aquilo que o policial falou depois, porque ele inverteu a ordem, eu consigo provar o prejuízo e anular a audiência de instrução. Fechou? Na próxima aula nós vamos continuar a audiência de instrução e julgamento até o seu fechamento do rito comum ordinário. Até lá!